Dia 3 de janeiro de 2026. O mundo acordou diferente. Parte da classe política internacional lamentando o que aconteceu e milhões de venezuelanos espalhados pelo mundo comemorando. Isso já chama atenção. Porque como é que alguém comemora algo que, teoricamente, é grave? Porque não é comemoração por ódio, é por alívio. Quando você vive décadas sob uma ditadura, qualquer sinal de mudança gera esperança. E aí entra um ponto delicado. Muita gente diz que a solução sempre é o voto. Mas na Venezuela, o voto foi tentado várias vezes. Tentado e vencido. Na última eleição, a oposição ganhou claramente, com o candidato Edmundo Gonçalves, campanha liderada pela Maria Corina Machado. E o que aconteceu? Perseguição, inabilitação política, ameaça, prisão. O manual clássico de qualquer ditadura consolidada. E aí vem a frase que incomoda muita gente. Contra uma ditadura consolidada, o voto sozinho já não resolve. Agora, para entender isso, a gente precisa voltar bastante no tempo, porque a Venezuela nem sempre foi esse retrato de crise. Muito pelo contrário. Durante décadas foi uma das democracias mais estáveis da América Latina. País rico, moeda forte, classe média grande, tudo sustentado pelo petróleo. Só que aí entra o erro estrutural. O país não produzia riqueza de verdade. Viviam basicamente de gastar o dinheiro do petróleo. Exato. O Estado cresce demais, a máquina pública incha, os partidos se corrompem. E quando o preço do petróleo cai nos anos 80, o castelo de cartas começa a cair. Em 1989, o governo tenta ajustar a economia, corta subsídios, aumenta preços. E o povo explode. Saques, protestos, caos nas ruas. O episódio fica conhecido como El Caracazo. E aí vem o ponto de ruptura. O Estado responde com repressão militar pesada. Centenas, talvez milhares de mortos. Ali, a democracia perde a autoridade moral. O Estado deixa de ser visto como protetor e passa a ser visto como inimigo. E esse vazio, alguém ia ocupar. É aí que entra Hugo Chávez. Militar, discurso simples, raiva canalizada contra elites corruptas. Em 1992, ele tenta um golpe militar. Fracassa. Vai preso. Mas, diante das câmeras, diz, pura hora. Duas palavras que mudaram a história do país. Ele deixa de ser um golpista fracassado e vira símbolo de resistência. Quando ele vence as eleições em 1998, é importante dizer isso com honestidade. Chávez não chega como ditador, chega eleito, com apoio real. Aqui acho que está um dos pontos mais importantes de toda a história da Venezuela. Porque muita gente acha que o problema começa com Maduro, mas não começa. Exatamente. O erro comum é personalizar demais o problema, como se fosse só um governante ruim. O que o Chávez construiu foi um sistema que sobrevive sem ele. E como isso acontece na prática? Através de algo que parece democrático, mas é extremamente perigoso. A captura das instituições. Chávez não deu um golpe clássico. Ele fez tudo usando a lei. Mudou a Constituição, redefiniu os poderes, ampliou o controle do executivo, politizou o judiciário, transformou as Forças Armadas em ator ideológico. Ou seja, quando alguém discordasse, já não discordava só de um governo, discordava do próprio Estado. Exatamente. E aí a alternância de poder deixa de existir na prática, mesmo existindo no papel. Esse é o ponto onde um governo deixa de ser transitório e passa a ser estrutural. Agora, muita gente defende o chavismo dizendo, mas ele tirou gente da pobreza. E isso é parcialmente verdade. Negar isso seria desonesto. Mas existe uma diferença gigantesca entre reduzir pobreza e criar dependência política. Explica isso melhor. O Chávez usou o petróleo como instrumento de controle social. O dinheiro não foi usado para industrializar o país, fortalecer produção interna, gerar autonomia econômica. Foi usado para centralizar tudo no Estado. Então, o cidadão deixa de depender do próprio trabalho e passa a depender da fidelidade política. Perfeito. Quando o governo controla comida, medicamento, moradia, emprego, ele controla o comportamento. Não é mais apoie se quiser. É apoie ou passe necessidade.
E quando Chaves morre, o país entra numa encruzilhada histórica. Sim, porque líderes carismáticos seguram sistemas frágeis com a própria imagem. Quando eles saem, só existem dois caminhos. Ou instituições fortes assumem, ou o sistema endurece. Na Venezuela, as instituições já estavam corroídas. E entra Nicolás Maduro. Maduro não tem carisma, não tem apoio popular espontâneo, não tem legitimidade emocional. Então ele governa como? Com controle. Se Chávez governava pela esperança, Maduro governa pelo medo. Muita gente fala do colapso econômico como se fosse uma surpresa. Mas ele era inevitável. Você não pode destruir o setor privado, controlar preços artificialmente, estatizar sem produtividade e depender de uma única commodity e esperar estabilidade. Quando o petróleo cai, não existe plano B. Exato. A inflação vira hiperinflação. O salário perde valor em dias. As prateleiras esvaziam. E aí, o regime faz algo clássico. Cria um inimigo externo. Sanções, imperialismo, sabotagem. Quando, na verdade, o desastre já estava programado há anos. Quando a economia colapsa e o povo passa fome, o regime entra na fase mais perigosa de todas. Porque agora o problema já não é ideológico, é existencial. Quem passa fome não protesta por teoria política, protesta porque precisa comer. E é nesse momento que o regime mostra o que ele realmente é. Oscar Pérez é um símbolo forte porque ele vinha de dentro do sistema. Policial, piloto, treinado pelo próprio Estado. Ele não era um militante profissional, não era estudante, não era ativista de ONG, ele era parte da engrenagem. E justamente por isso ele quebra a narrativa oficial. Quando ele denuncia corrupção, repressão e autoritarismo, ele desmonta o discurso de que só a oposição reclama. E quando ele é cercado, encurralado, ferido, ele grava vídeos pedindo rendição. Não ameaça, não ataca, ele diz claramente: queremos nos entregar. Mesmo assim, ele é executado. Ali o regime manda um recado muito claro. Não existe dissidência aceitável, nem mesmo vinda de dentro. Mas se Oscar Pérez mostra que nem quem está armado está seguro, Juan Pablo Pernalete mostra algo ainda mais cruel. Porque Juan Pablo Pernalete não era armado, não era policial, não era líder político, era estudante, um jovem participando de protestos pacíficos, como tantos outros. Durante uma manifestação, um agente do Estado dispara uma bomba de gás lacrimogênio a queima-roupa. Juan Pablo é atingido no peito e morre. O governo tenta mentir, diz que foi um acidente, diz que foi atingido por outro manifestante. Mas laudos independentes, imagens e investigações desmontam essa versão. O tiro veio do Estado. E aqui a mensagem do regime fica ainda mais brutal. Se Oscar Pérez mostra que nem quem está armado está seguro, Juan Pablo Pernalete mostra que nem quem protesta pacificamente está. A mensagem do sistema é clara. Protestar mata. E aí muita gente pergunta: mas por que a oposição não consegue derrubar esse regime? Porque vencer eleições em uma ditadura moderna não significa tomar o poder. E a história da oposição venezuelana é exatamente isso. Vitórias eleitorais sem controle real. Juan Guaidó surge nesse contexto. Um deputado jovem, presidente do parlamento, que usa uma brecha constitucional para se declarar presidente interino. E fora da Venezuela, isso gera um impacto enorme. Dezenas de países reconhecem Guaidó. Ele vira símbolo internacional de resistência. Mas dentro do país, nada muda. Porque Maduro continua controlando as forças armadas, o judiciário, a polícia, os serviços de inteligência. Sem controle interno, reconhecimento externo não derruba a ditadura. E aí surge Maria Corina Machado, que talvez seja a maior ameaça real que o regime já enfrentou. Porque ela tem algo raro, apoio popular genuíno. Ela não é produto de acordos políticos. Ela cresce na base, fala de forma direta, nomeia o problema sem rodeios. E, justamente por isso, vira perigosa. O regime não espera. Ela é inabilitada política, retirada do jogo antes mesmo de disputar em igualdade. E quando a oposição tenta uma última saída institucional, surge Edmundo Gonçalves, um diplomata, figura mais moderada, rosto aceitável para unir forças distintas. A oposição vence nas urnas, mas o poder não muda de mãos. Juan Guaidó passa a ser perseguido, ameaçado e forçado ao exílio. O voto existiu, mas não decidiu, porque em regimes assim, eleição é encenação.
O poder real já está trancado. Mas a Venezuela não sobreviveu sozinha. Ela foi sustentada politicamente. Por anos, o regime de Maduro contou com apoio, silêncio ou relativização de governos ideologicamente alinhados, muitos deles reunidos no Foro de São Paulo. Cuba, Nicarágua, Bolívia e partidos políticos de esquerda no Brasil, Argentina, México e Colômbia. Nem todos iguais, nem todos ditaduras, mas unidos por uma lógica comum. Quando o companheiro concentra poder, a crítica desaparece. E por muito tempo isso também valeu no cenário internacional. Mas esse ciclo se rompe. Hoje, a tolerância internacional chega ao fim. O regime entra em colapso político. O homem que simbolizou a tirania passa a responder por ela. E é fundamental dizer, os Estados Unidos não fazem isso apenas por bondade. Existem interesses energéticos, econômicos, territoriais, estratégicos. Mas para o povo venezuelano, isso é secundário. Depois de fome, repressão e exílio, o preço da liberdade é menor que o preço da ditadura. E para milhões de venezuelanos espalhados pelo mundo, surge algo que não existia há anos: a possibilidade real de voltar para casa. A Venezuela não é um acidente, ela é um processo. Ditaduras não nascem prontas, são construídas, pouco a pouco, com aplausos, silêncio e medo. E democracias não morrem com tanques. Morrem quando o abuso vira rotina, quando o poder deixa de ter limites, quando o povo se acostuma. A Venezuela é um aviso histórico. Ignorar avisos sempre cobra um preço. Esse foi o Tabuleiro Global Cast de hoje. Se inscreva para não perder os novos conteúdos. Até o próximo movimento.